Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Dedique os próximos minutos para estar intencionalmente na presença de Deus. Deixe de lado as distrações e acompanhe com atenção esse tempo de culto. Ouça, ore, cante, reflita. Esse tempo é tempo de culto. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, está com você e quer falar ao seu coração. Nesse tempo de culto, nós queremos também lembrar e homenagear as mães. Parabéns e obrigado a todas as mães que investem a vida em favor dos seus filhos. E queremos também lembrar e orar pelas muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis em virtude das fortes chuvas que têm caído sobre o Rio Grande do Sul. Vidas foram perdidas, muitos estão ilhados, podem ficar sem alimento, muitos estão desalojados em abrigos provisórios, muitos têm também se mobilizado para atender essas necessidades, que são necessidades básicas de uma multidão de pessoas atingidas por essas catástrofes. Comboios com mantimentos, itens de primeira necessidade, também alimentos e também recursos financeiros são necessários nessa hora. Que Deus continue movendo pessoas nessa grande rede de solidariedade em auxílio ao povo gaúcho. Nossas vidas são muito frágeis e sempre, novamente, somos confrontados com essa nossa pequenez. Falhamos como sociedade, como indivíduos, negligenciamos uns aos outros, agimos por egoísmo. Nesses momentos de calamidade, nos tornamos mais sensíveis, mais dispostos a ajudar. Isso é bom, mas nem sempre estamos assim tão atentos e inclinados a dar generosamente. Todos nós precisamos de Deus, precisamos da sua presença, do seu amor e do seu perdão. Vamos orar juntos? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque Tu és Deus de amor. Mas confessamos também, Senhor, que diante de tanto sofrimento e diante de tanta tragédia, nosso coração se aperta e nós percebemos o quão pouco nós cuidamos e auxiliamos uns aos outros. Senhor, que na Tua misericórdia Tu nos sensibilizes mais e mais e que perdoes também nossa negligência, nossa omissão. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos de fato irmãos que estendem a mão, que ajudam nas questões concretas, aqueles que estão perto, mas também aqueles que estão longe. Senhor, nós pedimos, tem misericórdia de nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Graças a Deus que nos perdoa e nos capacita para vivermos de fato o amor, esse amor que Jesus nos ensinou. Jesus acolhe nossa confissão, nossa limitação, nosso arrependimento. Ele vem, Ele age em nós, concedendo perdão, mas também nos chamando para vivermos agora para Ele, conforme diz o texto. Viver para Ele é também viver para o outro, que é feito à imagem de Deus. É amar em palavras e em ações. Que assim seja na tua e na minha vida.
Nos últimos dias, diante da tragédia das chuvas, das enchentes no Rio Grande do Sul, ficam em evidência as necessidades mais básicas do ser humano. Precisamos de alimento, de água potável, de um teto, de roupas, material de higiene. São necessidades básicas. Todos temos essas necessidades. Necessidades físicas, mas também necessidades emocionais, intelectuais, sociais. Precisamos de suporte, de afeto, precisamos da mão estendida que nos sustenta, do aconchego de pessoas que conhecemos e que amamos. Precisamos desenvolver nosso intelecto, aprender, ensinar. Mas temos também necessidades espirituais. Em um mundo materialista, a transcendência, a relação com Deus, tende a ser negligenciada. Nos empenhamos para construir uma base financeira sólida que supra amplamente nossas necessidades, muitas vezes para bem além daquilo que é básico. Investimos no nosso intelecto e no intelecto dos nossos filhos, em boa medida porque também desejamos que eles tenham uma boa condição financeira. Tentamos, talvez com menos habilidade, mas tentamos cercar nossos filhos com afetos, com segurança emocional e com experiências sociais saudáveis. Mas infelizmente, como frutos do nosso tempo, tendemos a negligenciar a espiritualidade, a nossa e a dos nossos filhos. A ciência tem demonstrado que pessoas com uma profunda vivência de fé tendem a enfrentar melhor as dificuldades, conseguem superar com maior facilidade as frustrações e os problemas de todo tipo. Como exemplo, preste atenção nessa publicação da revista Veja, do mês de dezembro de 2020. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, referência na medicina brasileira, publicou o mais completo documento sobre a relevância da espiritualidade e de atributos como compaixão e o perdão no tratamento de diversas doenças. O levantamento brasileiro traz 368 referências de estudos internacionais sobre esse assunto, feitos nos últimos anos. Um desses trabalhos, um dos mais interessantes, foi desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com cristãos. Ele atestou que ir à igreja ao menos uma vez por semana pode reduzir a mortalidade de 20% a 30% em um período de até 15 anos. Você já pensou a respeito da sua ligação com Deus influenciar de tal forma sua vivência nesse mundo? Eu e você precisamos de Deus. Nós funcionamos melhor com Ele. Ele nos fez assim, Ele nos fez para existirmos em conexão com Ele. Mas é verdade também que se buscarmos essa espiritualidade simplesmente com essa intenção de viver melhor e de adquirir essas ferramentas para suportar dificuldades, nossa busca ainda será utilitária, de certa forma egoísta. Na jornada espiritual, mais cedo ou mais tarde, nos damos conta desse egoísmo e percebemos então, de forma ainda mais profunda, que somos pó e que nossa necessidade de Deus é imensamente profunda, muito maior do que nós imaginamos a princípio. A sabedoria bíblica nos convida a buscar a Deus em primeiro lugar, a fazer da nossa vida uma busca de Deus. Ouça Israel, diz o texto de Deuteronômio. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Nossa vida sem Deus, sem Jesus, é uma casca vazia. A espiritualidade não é uma área apenas ou uma dimensão da nossa existência. Ela é o eixo em torno do qual toda a nossa vida deveria gravitar. Como disse também o apóstolo Paulo, viver é Cristo. Essa verdade não pode ser negligenciada ou relativizada. Nós ansiamos por Deus, almejamos a paz e a plenitude que só Ele pode dar. Tudo que buscamos na vida é palha diante da riqueza que encontramos em Cristo.
Ele mesmo usou algumas histórias para aguçar nossa imaginação e despertar nossa fé. Ele compara, por exemplo, o reino de Deus com uma pérola de grande valor. Ela é tão especial, essa pérola é tão única, que ao encontrá-la, um comerciante vende tudo o que possui, tudo, para comprar aquela única pérola que arrebatou seu coração. Jesus compara a si mesmo com água, com pão, porque precisamos dele assim. Nossa alma precisa dele com essa intensidade, como nosso corpo precisa do pão e da água. Precisamos dele para dar sentido à nossa vida, para dar dimensão eterna à nossa existência. A Bíblia não propõe uma desconexão, uma ruptura, um desprezo a tudo que é intelectual, emocional, físico e social, em detrimento do espiritual. A proposta é uma troca de centro. É a compreensão de que o exercício, é a compreensão e o exercício de que Deus precisa estar no centro da nossa existência, iluminando, influenciando, potencializando toda a nossa vida. Nosso intelecto, então, serve a Ele e ao próximo em nome dele. Somos conectados a uma comunidade de fé, onde exercitamos os afetos, a generosidade, o auxílio mútuo, combatendo dia a dia esse egoísmo que impera no coração de cada um de nós. Aprendemos a cuidar do corpo, porque ele foi feito por Deus, é habitado pelo Espírito, não pode ser negligenciado de forma alguma. Mas aprendemos também que o mesmo cuidado que temos com o nosso corpo, somos chamados a ter com o outro e suas necessidades básicas. Devemos amar o outro como a nós mesmos. Essa compreensão, essa visão de mundo, essa visão da vida, essa centralidade de Deus e dos valores divinos na existência humana não são uma inclinação natural e automática para nós. Nosso modo automático é o egoísmo. Até temos sentimentos naturais de amor, talvez pelos mais próximos, nossos familiares, mas para além desse círculo de sangue, o amor esfria muito facilmente. Sabemos lá no fundo que fomos criados, que fomos feitos para mais. Catástrofes como a que estamos vivendo no Rio Grande do Sul mexem conosco, aquecem essa nossa percepção, nos mobilizam, mexem no nosso coração, nos sensibilizam, nos colocam na prática do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo precisam ser aprendidos e exercitados. O texto de Deuteronômio, que lemos no início, continua dizendo assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, esse chamado ao amor, a amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, que essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Coração aqui representa o mais profundo do nosso ser, onde nascem nossos impulsos. Não é coisa da mente apenas, do raciocínio, da razão, é mais profundo. É quase que instinto, é aquilo que sai de nós no automático, que fazemos sem pensar. Isso é coração. A palavra bíblica convida que ensinemos de tal forma que essa palavra se torne parte do nosso coração. Nós aprendemos ouvindo. Conceitos são clareados e delineados, explicados por meio de palavras. Formamos uma compreensão mental de um significado, raciocinamos a respeito de alguma coisa. Podemos falar, por exemplo, sobre o amor e explicar sua importância, suas características. Mas é também assim que o amor precisa ser experimentado. Quando somos amados, num primeiro momento por nossos pais, absorvemos uma compreensão do que é amor,
que é muito mais profunda do que qualquer discurso, do que qualquer palavra. Aprendemos, na verdade, antes mesmo de conseguir compreender ou articular qualquer definição ou qualquer palavra, quando ainda muito pequenos. Sabemos ali nessa primeira infância que estamos seguros, que somos amados, que os braços dos nossos pais nos protegem. Conseguimos entender isso sem palavras. Aprendemos pelo exemplo, pela experiência. Absorvemos pela imitação. E assim aprendemos um idioma, uma comunicação. Na verdade, o exemplo tende a ser muito mais intenso do que qualquer discurso verbal. Quando o texto bíblico nos instrui aqui a falar pelo caminho, em casa, deitado, quando levanto, ele aponta para essa experiência, para esse exemplo que acontece no dia a dia, que é intenso, que é constante. Mas ele se manifesta ainda de uma forma mais intensa, numa camada ainda mais profunda. O ensino também é constituído, ele se dá por meio dos costumes, dos hábitos, dos ritos que uma criança, por exemplo, vivencia na sua casa. São costumes familiares e sociais que vão sendo impregnados profundamente no coração da criança, mais fortemente do que qualquer exemplo, pois eles são participativos, repetitivos, eles se impõem dia após dia. Esses ritos são, na maioria das vezes, impensados, não intencionais. Uma família que diariamente almoça reunida gera um ambiente que internaliza na experiência da criança um valor, uma importância. Ainda que que esse assunto nunca faça parte de uma conversa, que não se transforme em palavras. E se a família periodicamente reparte esses momentos, reparte a mesa com outras famílias, essa partilha se torna algo natural. A criança cresce nesse ambiente e isso se torna parte da vida dela. O mesmo pode ser dito a respeito de uma família que discute seus assuntos e problemas na base do grito, onde um não para escutar o ponto de vista do outro. Essas crianças vão internalizar essa dinâmica e vão reproduzir instintivamente. Vão precisar, quando quiserem mudar a sua forma de agir, vão precisar de um grande esforço para remodelar esse jeito de diálogo, ou de diálogo um tanto quanto confuso. Mas os ritos, os hábitos, podem e devem ser também intencionais. Quando entendemos algo como sendo um valor, como tendo uma importância, nós podemos intencionalmente estabelecer ritos que moldam o nosso coração e o coração das crianças nessa direção. Muitas vezes as palavras, elas estão desconectadas, dissociadas dos atos. Comunicamos amor em palavras, mas nossas atitudes dizem outra coisa. Especialmente na adolescência, essa incoerência se torna insuportável para essas crianças que estão começando a ver o mundo de outra forma. Mesmo sem conseguir expressar em palavras as suas angústias, os nossos filhos vão nos acusar, vão mostrar nos seus atos, na sua rebeldia, nos seus chiliques, a inquietação que vivem no seu interior. Não são só os hormônios que estão desregulados, eles percebem também uma grande desregulagem no mundo à volta e não têm ainda condição de lidar com toda essa inconsistência. Eles questionam, eles tentam encaixar, eles buscam organizar, na maioria das vezes sem muito sucesso, toda essa confusão no mundo e nos nossos lares. Pais que amam seus filhos e desejam que seus filhos conheçam o amor de Jesus, precisam viver e exercitar esse amor no seu dia a dia. Mais do que palavras, mais do que discursos a respeito do amor de Deus, da vontade de Deus, nós precisamos viver, praticar o amor de Deus.
nos nossos lares, nas nossas famílias. Quando falamos que amamos Jesus, mas não lemos sua palavra, não oramos, não praticamos seus valores, não amamos as pessoas à nossa volta, nossa mensagem fica truncada, causa ruído. Se amamos a Deus, por que nós não priorizamos estar com Ele? Por que não dedicamos tempo para Ele? Por que nosso jeito de viver é tão distante do que Ele, Jesus, propôs? Pergunto a você, o que era mais importante para sua mãe? O que era mais importante para o seu pai? O que ele buscava? Qual era a sua maior dedicação? Pense a respeito. E se perguntássemos aos seus filhos, o que é mais importante na sua vida? Você, o pai, a mãe, o que seus filhos diriam? Se o mais importante para você for sua carreira e sua estabilidade financeira, as crianças, as pessoas à sua volta vão internalizar isso. As crianças vão beber isso como um valor, como algo importante e muito provavelmente vão viver a partir desse valor. Se você está preocupado, se você está preocupada em adquirir casa, carro, bens, não apenas seus filhos, mas também as pessoas à sua volta entenderão que esse é o norte da sua vida. Não que essas coisas sejam ruins, elas são importantes, são necessárias. Mas existe uma diferença entre buscar essas coisas como necessidades e colocar nosso coração nelas. As pessoas percebem a diferença, os seus filhos percebem a diferença. Em nossa cultura, muito provavelmente, você será aplaudido e admirado pelo sucesso profissional, pelos bens que acumulou. Mas como Jesus ensinou, é possível ganhar o mundo inteiro e perder a vida. A palavra vida aqui, psique, pode ser traduzida como alma. Perder nossa existência, nossa razão de ser, perder o sentido mais amplo. Quando Jesus é o eixo das nossas vidas, quando Jesus é o eixo das nossas vidas, então tudo gira em torno dele. Mas quando ele não é o eixo das nossas vidas, nós funcionamos de forma desbalanceada, perdemos o rumo, perdemos a alma e podemos perder nossos filhos. Nada é mais importante na vida de nossos filhos do que o relacionamento deles com Jesus. Eles são nossos aprendizes, nossos discípulos. Eles vão seguir nossos passos. Aquilo que valorizamos, eles vão aprender a valorizar. É nossa responsabilidade guiar nossos filhos e apontar-lhes a boa notícia do amor de Deus em Jesus. 1 hora por semana na igreja não vai resolver esse assunto. É uma ajuda, sem dúvida. Mas e as outras 167 horas da semana? Certamente elas vão falar e vão falar muito alto. Falhamos muitas vezes, sim, é verdade. Precisamos de ajuda, ajuda de Deus, para que possamos, como pais, permanecer, perseverar, intencionalmente viver a partir do amor e da vontade de Deus. Mas, talvez, na maioria das vezes, nós não estamos nem conscientes a respeito do nosso jeito de viver, se ele está ou não está alinhado com a vontade de Deus, nem pensamos nisso. Na maioria das vezes, talvez, nem tentamos viver e alinhar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos no piloto automático, nós estamos simplesmente vivendo a partir daquele que é o nosso coração. E se ele não está alinhado com Cristo, se ele não é o centro, nós vamos replicar os valores do nosso tempo, os valores que estão à nossa volta. A intencionalidade nas palavras, no exemplo e nos ritos. Quando estão alinhados, quando estão sintonizados, geram uma experiência poderosa. Tem um grande impacto na formação do caráter e da espiritualidade dos nossos filhos.
esse alinhamento virtuoso se derrama para além das nossas famílias, alcança outras pessoas que vivem à nossa volta e que anseiam também por paz, por relação com Deus, por coerência. Jesus tem sido o centro da sua existência. Seja sincero com você mesmo. Reflita a respeito do quanto você tem colocado de fato Jesus no centro, do quanto você tem buscado e dedicado tempo da sua vida para estar com Jesus, aprender de Jesus. Tome uma decisão. Estabeleça um propósito de deixar Jesus assumir o devido lugar na sua vida. Ele é o Senhor, o Rei, a pérola de grande valor. Torne esse o seu propósito e faça desse propósito uma ação. Priorize sua relação com Deus. Busque conhecer sua palavra. E envolva sua família nisso. Envolva seus filhos nessa experiência. No dia a dia, nas coisas mais comuns. O que Deus, o Pai, considera importante. Precisamos aprender. Estabeleça então hábitos que possam nutrir esse seu propósito. Hábitos que ensinem o seu coração e que ensinem também o coração dos seus filhos. Oração diária, participação nos cultos da comunidade, oração com os filhos, talvez na hora da refeição, talvez antes de dormirem, a leitura da Bíblia constante, pequenos passos que podem fazer toda a diferença. Nós vamos tropeçar, sim, é verdade, com certeza. Mas Jesus estará ali para nos ajudar, para nos levantar, para que possamos continuar. E esses pequenos passos gradativamente se transformarão em hábitos, em rotinas de fé, que sustentam nossa alma e envolvem nossos filhos. Com o tempo, naturalmente, nós estaremos inserindo Jesus nas nossas conversas. Estaremos percebendo a presença dele nas coisas à nossa volta. Naturalmente, vamos refletir e considerar a sua vontade nas diferentes situações da nossa vida. E quando nós agirmos, quando tomarmos decisões, vamos buscar imitá-lo. Disponha-se a seguir esse caminho. Confie em Jesus. Use os momentos da sua vida para experimentar, para encarnar essa presença viva de Jesus. Perceba a presença dele e busque nele a sua força. Ele vai guiar você, ele quer guiar você. Nós queremos orar, e orar pelos pais, mas especialmente pelas mães nesse dia. Esse domingo elas são homenageadas. Que Deus cuide, que Deus abençoe cada mãe que acompanha esse culto, cada mãe dessa comunidade. Que Deus abençoe, que Deus renove sua força e sua alegria. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as mães que com tanta disposição entregam suas vidas em favor dos seus filhos. Queremos pedir, Senhor, que Tu conceda sabedoria e que, Senhor, como mães, como pais, possamos juntos conduzir nossos filhos à Tua presença. Possamos semear o Teu Evangelho na vida dessa próxima geração. Oramos, Senhor, pedindo que como mães, como pais, Tu nos ajudes nessa vivência, nesse jeito de trazer para a nossa realidade aquilo que é a Tua palavra. De não apenas falar a respeito, mas de também viver, exercer, praticar, insistir, persistir. Abençoa, Senhor, cada mãe, abençoa cada família. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Nós queremos orar também ainda pelas pessoas atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Quero convidar você, que talvez tenha pessoas conhecidas que estão próximas ou que estão em situação de dificuldade. Lembre dessas pessoas agora. Coloque elas diante de Deus. Vamos orar. Senhor, nós oramos também ainda intercedendo por toda a situação difícil que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Pedimos que Tu tenhas misericórdia e que Tu mobilizes, Senhor, nossos corações para que possamos agir em favor desses que estão perdendo tudo, que estão, Senhor, talvez sem esperança, que estão angustiados. Senhor, que Tu possas não só mobilizar recursos, mas também pessoas que possam semear, ministrar a Tua presença, o Teu cuidado. Assim nós pedimos a Tua bênção sobre esses tantos que estão em situações difíceis no Rio Grande do Sul. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Temos alguns avisos. Se você quiser auxiliar no atendimento das pessoas que estão em situação de abrigo ou alguma situação difícil no Rio Grande do Sul, nós temos um Pix, que é o Pix da ISLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Você pode, através desse Pix, também auxiliar essas diferentes comunidades que estão em situação de enchente, de dificuldade. A ISLB já arrecadou um valor, você pode ver aí também esse valor arrecadado, que será repassado e encaminhado para as famílias em necessidade. Nós estamos também com uma parceria com a Luterana de Campinas, aqui em São José, e estamos juntos arrecadando doações que serão encaminhados por eles no início da próxima semana, para a cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, que também foi bastante atingida. Nós estamos recebendo os seguintes itens: cestas básicas, itens de higiene pessoal, fraldas infantis e geriátricas. Doações precisam ser entregues até terça-feira para que sejam embarcadas nessa remessa. Você pode fazer sua doação na Secretaria da Comunidade. No dia 25 de maio, às 15h30, nós teremos o Café da Oase. Se você deseja participar, você pode fazer contato pelo WhatsApp ou com as mulheres que fazem parte desse grupo da Ordem Auxiliadora das Senhoras e participar desse café no valor de R$50. O Ministério Pão e Vida também estendeu uma doação das suas reservas. Nosso Ministério Pão e Vida, que atende 30 famílias aqui da região de Florianópolis, nós repassamos R$5.000 desse caixa que nós temos também para as campanhas do Rio Grande do Sul. E no próximo dia 19 de maio teremos novamente o brechó do Pão e Vida aqui, depois dos cultos, tanto da manhã quanto da noite. Alguns itens também que tínhamos aqui estamos encaminhando para essa prioridade lá no Rio Grande do Sul. Agradecemos a todos que se envolveram com doações, com mobilização, não só por meio da comunidade, mas tantas outras empresas e organizações que estão ajudando. Que Deus abençoe a todos.